Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joelson da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí em nossa ministração, para a glória do nome de nosso Deus. Mas antes de nós entrarmos no assunto, vamos fazer a nossa oração. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal. Derrama da tua bênção sobre as suas vidas, meu Pai. Repreenda toda retaliação e dá-nos sabedoria e entendimento para a glória do teu nome, Senhor. Amém, querido? Graças a Deus por esta oportunidade, né? Deus é maravilhoso. Amado, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilha aí. Vai no cantinho da tela aí, tem o nosso QR Code aí, Terapiando no Caminho. Vai lá dar uma olhadinha lá nas nossas postagens. Em nome do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a cada um de vocês, cada inscrito deste canal, você que tem compartilhado seu comentário. Muito obrigado, Deus te abençoe. O teu like é uma demonstração que estamos aí crescendo, estamos aí aumentando cada dia mais em nome de Jesus. Há muitas pessoas que realmente têm visto esse canal, mas poucos inscritos. Mas eu creio que no tempo certo Deus vai mover o coração de cada um para se inscrever aí e vamos crescendo gradativamente, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês aí da nossa família Psicanálise Cristocêntrico, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá então. Vamos abordar hoje sobre a questão atuação do espírito de Jezabel, né? A influência do espírito de Jezabel em nossas vidas, se não vigiarmos. Para isto, vamos fazer a leitura ali no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18 ao versículo 20, que fala assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o amor e serviço, a fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras, mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam das coisas sacrificadas à idolatria. Querido, como nós estamos falando sobre o poder da Jezabel no Antigo Testamento, apenas não entrei com profundidade, porque o nosso propósito aqui é outro, mas somente dando aos irmãos uma pincelada. Ela era uma sacerdotisa, ela tinha governo sobre as suas mãos ali, na verdade Acabe era apenas um fantoche nas mãos dela, e ela que governava ali todo aquele país de Israel. Hoje vamos falar sobre essa Jezabel, mas essa Jezabel não é a mesma do tempo do profeta Elias, né? Mas sim uma profeta que levou o nome de Jezabel, pois ela foi tomada pelo mesmo espírito daquela época e agora estava atuando na igreja de Tiatira. Isto, olha, irmão, coisas tremendas. Então, quais são as estratégias desse espírito? É um espírito que opera, né? Então temos que ter esse entendimento para nós não cairmos em manipulações. Primeiro fator, quais são a estratégia desse espírito? Primeiro fator, né? Manipulação. Por quê? Vamos fazer uma observação aqui. Lá em 1 Reis 21, você vai ver que quando o rei Acabe ele viu a vinha de Nabote e admirou-se, ele quis aquela vinha. Nabote disse: não, capaz, eu não posso fazer isso, isso aqui é herança. E ele então foi para sua casa triste, muito melindroso, né? Muito melindroso, triste. E a sua esposa perguntou: por que estás triste? E ele disse: eu queria a vinha de Nabote, eu queria pagar, mas ele não vendeu para mim. Então o que ela disse? Rei, não se preocupa, vou conversar com Nabote. Ela foi lá, matou Nabote, tomou a sua vinha e deu ao rei. E o rei muito se alegrou. Então Jezabel, ela tem um espírito de manipulação. Quando o rei Acabe não conseguia as coisas à sua maneira, como já falei, ficava desgostoso da vida. Mas a rainha Jezabel manipulava a situação para conseguir o que queria. Então o primeiro fator desse espírito é um espírito de manipulação. Então, assim como a igreja de Tiatira, né, dentro desta igreja tinha esta mulher que tinha esse espírito de manipulação dentro da igreja. Então hoje, trazendo para os nossos dias de 2000 anos depois,
esse espírito de manipulação, ele continua atuando. Por esse motivo, você precisa estar firme na palavra de Deus. Não deixar-se ser manipulado por esse espírito. A palavra de Deus, ela dá a você, perdão pelo barulho, ela dá a você a garantia. Você tem que ler a palavra, meditar na palavra de Deus, para que você não venha a ser manipulado. O outro fator desse espírito de manipulação dentro da igreja que ocorre hoje também, que fala assim, essa mulher que dizia ser profetisa. Quer dizer, esta mulher dentro da igreja, ela se colocava em posição de autoridade na igreja. Algo que não lhe foi designado. Então ela tinha uma necessidade de aprovação. Então ela se colocou numa posição de profeta na igreja. Mulher que se diz ser profeta. Porque diz ser profeta. Ela não era profeta. Ela não foi vocacionada para ser profeta. Mas ela se determinou-se uma pessoa profeta. E hoje, a gente percebe aí na rede social, várias pessoas determinando-se que é profeta. Eu sou profeta, eu sou profeta. Nunca leram a Bíblia, nunca fez um curso de treinamento bíblico, nunca fez um curso de teologia, nunca, não sabe nem o que está escrito em João 3,16 ou Romanos 8,1 e alguns versículos, mas é profeta. Então essa pessoa, ela tem a necessidade de aprovação. Infelizmente, atrai para si massas de pessoas. Então essa mulher, ela dizia ser profeta dentro da igreja. Ela tomou-se a responsabilidade de ser profeta na igreja. Isso é muito perigoso. Então esse espírito, ele tem essa capacidade, além da manipulação, ele acaba nos atraindo para si. E ao atrair para si, entra nessa questão que esse espírito, ele atua com a sedução. O que é a sedução? É o ato, o efeito de seduzir, de induzir ao mal ou ao erro, por meio de artifícios, de desencaminhar ou desonrar, vamos se dizer, seria a questão de encantamentos, de promessas. Então a pessoa, ela começa a nos seduzir com profecias aleatórias que não tem respaldo na palavra, e sendo seduzido, essa pessoa então passa a seguir esta pessoa e passa a aceitar a ser manipulada por esta pessoa. Então, esse espírito que atuava em Jezabel, na igreja primitiva, tinha a capacidade de seduzir as pessoas e atrair-se para si. Então ela controlava essas pessoas por meio de profecias, então revelações, que muitas vezes, não tinha respaldo bíblico. Então é uma questão de muita vigilância. Por esses últimos dias estamos vendo a manifestação de muitos profetas seduzindo multidões e multidões de pessoas. Querido, precisamos acordar. Não podemos nos levar, deixar-se envolver nessa questão. Você está no campo de batalha espiritual. Estamos numa caminhada de batalha espiritual. Então é necessário nós acordarmos. É necessário despertarmos, não deixarmos ser influenciado. Então esse espírito, ele tinha esta capacidade dentro da igreja de Tiatira. Dentro da igreja. Então, ele trazia uma revelação para as pessoas e atraía as pessoas para si mesmo, não para Deus. Vamos abordar esse assunto. Vamos nos aprimorar um pouquinho mais nesta palavra. Mas vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal. Senhor, livra-nos dos falsos profetas, livra-nos das falsas revelações, dai-nos esclarecimento da tua palavra. Estamos num campo de batalha, meu Deus. E a questão é espiritual, meu Deus, onde as pessoas são muito manipuladas, Deus, as pessoas são seduzidas, e que nós não venhamos, ó Pai, nos entregar nas mãos dos adversários para ser lobo, Deus,
para estragar ou prejudicar o teu rebanho, Senhor, mas que aqueles que estão no campo de batalha espiritual venha ter somente o Senhor como foco e propósito de sua missão, e que eles venham ser um instrumento para ganhar almas para o teu reino, para libertar as almas que estão no cativeiro, Senhor. Toma nas tuas mãos, derrama da tua bênção, da tua graça sobre os seus filhos. Dá a eles sabedoria e entendimento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, graças a Deus, não se esqueça, deixa seu like, se inscreve e compartilha. Vai lá no nosso Terapiando no Caminho, dá uma olhadinha nas nossas postagens em nome de Jesus. Deus te abençoe.